A lei fantasmagórica é apenas uma psicologia legalista de valores que só causa morte e só muda o singular do plural. Mas eles vivem nessa tirania horrível de valores. É impressionante como os religiosos continuam a nos mostrar a cara da humanidade por mais de 4.000 anos, numa ardilosa camuflagem de uma falácia, liberdade de um trauma da lei de Moisés. Esse trauma mosaico continua vivo neles, porque eles não cresceram sobre o evangelho de Cristo, mas viveu sob as tutelas legalistas de valores da lei, que não serve para nada. A leitura do evangelho é a demonstração de como a justiça de Jesus é um escândalo para eles, assim como a graça é escândalo para a religião cristã hoje em dia. O ladrão que morria ao lado de Jesus, arrependido numa cruz, experimentou até o fim diante dos homens as consequências dessa transgressão da lei e não foi salvo de tais consequências, por isso morreu ali. No entanto, enquanto a lei estava se cumprindo, matando na cruz, outra lei estava em operação, não livrando-os da consequência histórica da sua transgressão, mas redimindo para sempre diante de Deus toda e qualquer transgressão, prometendo e cumprindo o fato dos fatos, que em Jesus a lei morreu para a condenação de todo aquele que crê. Por isso, o transgressor estava no paraíso. A divisão, infelizmente, começou. Todos terão que decidir se gloriarão apenas na cruz de Cristo ou se tentarão continuar a fazer barganhas com a lei e com a moral como caminhos de validação da salvação, acerca da qual o próprio Jesus declarou: está consumado. Quanto a mim, morri com Cristo e com ele estou assentado nos lugares celestiais, sendo que nele também morreu a lei que me matava, e de tal modo que fiquei livre para contrair ali as núpcias com graça, conforme Romanos 7. Em Cristo fiquei viúvo da lei para sempre. Se o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, o que vem primeiro, a lei ou a graça? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei foi dada como aio para nos trazer a Cristo. Os dons que recebeste, os recebeste pela lei ou pela pregação da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não é de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quando a pessoa sair do bangu da lei, do moralismo das listas céticas, de não toques, não prove, não sintas, não gostes, e mergulhar na consciência de ser em Deus, e conforme a graça é inevitável sentir com que saiu de uma cadeia. De fato, Paulo disse que a lei era para criminosos e transgressores, e por isso é assim que a alma se sente sob o jugo da lei. A pessoa sente-se culpada e aprisionada. Enquanto a libertação chega, a pessoa fica se agarrando às paredes, com medo de espaço e de amplidão. Todos dizem que gostam da liberdade, mas de fato pouca gente tem coragem para vivê-la. A maioria gosta de falar do assunto, mas quando recebe a chance de viver livre e de modo responsável e adulto na fé, sofre as vertigens da liberdade e muitos retrocedem. É vertigem dos Gálatas. Não será o caso de vocês e nem de muitos que agora estão crendo no Evangelho de Jesus e não mais na fabricação deles conforme a igreja. Fiquem firmes na fé e não se intimide. Logo vocês estarão tão calmos e seguros que pensarão como foi possível viver aprisionado tanto